Você já sentiu isso? De repente, no meio de uma conversa banal ou dobrando uma esquina que você nunca viu antes, o mundo para. O som fica abafado, a luz parece mudar e uma certeza absoluta, fria e aterrorizante invade o seu peito. Eu já estive aqui. Você sabe o que a pessoa vai dizer antes de ela abrir a boca. Você sabe o que vai acontecer no próximo segundo. Por um breve momento, você não é um passageiro do tempo, você é um profeta. Mas, tão rápido quanto veio, a sensação some, deixando para trás um rastro de enjoo existencial e a dúvida. Eu estou ficando louco? O que foi isso? A ciência chama de déjà vu. A cultura pop chama de falha na Matrix. Mas o primitivo vai te contar o que isso realmente é. É o momento em que a máscara do seu cérebro cai e você percebe, por uma fração de segundo, que o agora não existe e que a sua memória é uma mentira. Durante séculos, o déjà vu foi tratado como misticismo, reencarnação ou profecia. Santo Agostinho chamava de falsas memórias do espírito. Mas no século XX, a ciência decidiu abrir o capô da mente humana para ver as engrenagens dessa falha. E o que encontraram foi um erro de sincronização no sistema operacional da consciência. Para entender isso, precisamos olhar para a anatomia do medo e da memória. A explicação mais aceita hoje vem da neurocientista Anne Cleary, da Universidade do Estado do Colorado. Ela chama isso de hipótese da familiaridade Gestalt. O seu cérebro não processa o mundo como uma câmera de vídeo contínua. Ele processa em pedaços. Ele tem duas estradas principais de ler a realidade. A primeira é a estrada da recordação, recollection, gerenciada pelo hipocampo. É ela que diz o que é aquilo, onde você viu e quando. É o bibliotecário do cérebro. A segunda é a estrada da familiaridade, familiarity, gerenciada pelo córtex renal. É uma estrada rápida e instintiva que apenas diz "eu conheço isso", sem dar detalhes. É o segurança na porta da balada que reconhece seu rosto, mas não sabe seu nome. Normalmente, essas duas estradas chegam à sua consciência ao mesmo tempo, sincronizadas em milissegundos. Você vê uma cadeira, o segurança diz "conheço". E o bibliotecário diz "é a cadeira da sua avó". Perfeito. Mas às vezes acontece um lag, um atraso neural. A estrada rápida do córtex ideal chega primeiro. O seu cérebro registra a sensação visceral de "eu conheço isso", antes do hipocampo conseguir entregar a informação de por que você conhece. O resultado é um paradoxo temporal interno. Você sente a familiaridade de uma memória antiga, mas está vivendo um evento novo. O déjà vu é o seu cérebro tentando colar o passado no presente, porque as legendas do filme chegaram antes da imagem. Mas a explicação biológica fica mais profunda com a teoria do físico e médico Robert Afron. Em 1963, ele propôs a teoria do processamento dual. O cérebro tem dois hemisférios. A informação visual entra pelo olho esquerdo e vai para o hemisfério direito, e vice-versa. Afron sugeriu que, normalmente, os sinais dos dois hemisférios se encontram e se fundem perfeitamente. Mas se houver um atraso microscópico na transmissão de um lado, por cansaço, estresse ou uma falha elétrica, o hemisfério dominante recebe a mesma informação duas vezes. Uma vez como presente e milissegundos depois como passado imediato. O cérebro, confuso com um eco, interpreta o segundo sinal como uma memória. Você não está lembrando de uma vida passada, você está ouvindo o eco do seu próprio cérebro gaguejando. Porém, existe uma camada ainda mais perturbadora, proposta pelo psicólogo cognitivo Akira O'Connor, da Universidade de St. Andrews. Ele realizou estudos usando ressonância magnética, fMRI, e sugeriu que o déjà vu não é uma falha de memória, mas uma verificação de sistema, fact-checking. O cérebro é essencialmente uma máquina de previsão. Ele está o tempo todo tentando adivinhar o próximo milissegundo para economizar energia. O Connor sugere que o déjà vu acontece quando o cérebro percebe um erro na sua própria matriz de memória e envia um sinal de alerta. É como um antivírus rodando um escaneamento. A sensação estranha que você sente não é o erro, é o cérebro corrigindo o erro. Você sente que é um profeta, mas na verdade você é apenas um sistema operacional reiniciando um driver corrompido. Agora, se sairmos da biologia e entrarmos na física teórica, o déjà vu deixa de ser um erro e vira uma pista sobre a estrutura do universo. O físico Michio Kaku e os defensores do universo em bloco, baseado na relatividade de Einstein e Minkowski, sugerem que o tempo não flui como um rio.
O tempo é um sólido, como um pão de forma ou um bloco de gelo. O passado, o presente e o futuro existem simultaneamente fatiadas em coordenadas de espaço-tempo. A sua consciência é apenas uma luz percorrendo essas fatias sequencialmente. Segundo essa visão, o déjà vu pode ser um momento de vazamento dimensional. Talvez por uma anomalia quântica ou gravitacional, a sua consciência tenha iluminado por um microsegundo uma fatia do futuro que já está lá, parada, esperando para ser lida. Você sentiu que já viveu aquilo, porque na estrutura geométrica do espaço-tempo, aquilo já aconteceu. Você não está lembrando, você está lendo o roteiro adiantado. E isso nos leva à ideia mais aterrorizante de todas, uma que assombrou o filósofo Friedrich Nietzsche: o eterno retorno. Se o universo é feito de um número finito de átomos e o tempo é infinito, então, matematicamente, a matéria tem que se repetir. As combinações de átomos que formam você, este vídeo e este momento vão inevitavelmente se organizar da mesma maneira de novo. E de novo, e de novo, infinitas vezes. Nietzsche propôs que você já viveu esta vida, você já cometeu esses erros, você já sentiu essa dor, e você vai viver tudo isso infinitas vezes mais, preso em um loop cósmico sem fim, sem nada de novo sobre o sol. O déjà vu, nessa visão, seria o único momento em que a amnésia do loop falha. É o momento em que você percebe as grades da prisão temporal. É o eco de um grito que você já deu 1 trilhão de vezes no passado e dará 1 trilhão de vezes no futuro. Existe também o oposto do déjà vu, que é ainda mais raro e prova que a realidade é frágil. O jamais vu, o nunca visto. É quando você olha para algo extremamente familiar, o rosto da sua mãe, a sua própria mão, uma palavra comum que você escreveu 1000 vezes e de repente aquilo parece estranho, alienígena, sem sentido. Você sabe o que é, mas a sensação de familiaridade foi desligada. O neurocientista Chris Mulan estuda isso e chama de saciação semântica. Ele sugere que o jamais vu é a prova final de que a realidade é uma construção linguística. Quando o jamais vu acontece, a ilusão do usuário quebra. Você vê a pessoa amada como ela realmente é, um aglomerado de carne, ossos e biologia, sem o filtro emocional e histórico que o seu cérebro coloca por cima. O déjà vu é o excesso de sentido onde não deveria haver. O jamais vu é a ausência total de sentido onde ele deveria existir. Ambos provam que você não confia nos seus olhos, mas sim na interpretação que o seu cérebro faz deles. Então, o que é o déjà vu? É um atraso no córtex renal? É um eco hemisférico descrito por Efron? É um vazamento do futuro no universo em bloco de Einstein? Ou é a memória reprimida de uma vida que você está repetindo pela milésima vez, como temia Nietzsche? A ciência pende para o erro neural, mas a sensação visceral que você tem, o suor frio, a certeza absoluta, o medo súbito, sugere que o corpo sabe de algo que a mente lógica tenta esconder. O déjà vu é o lembrete de que sua percepção de tempo é frágil. Você vive em um atraso constante, construindo o passado e chamando de agora. E às vezes o sistema falha e te mostra a costura da realidade. Se você quer continuar puxando esse fio e desfazendo o tecido da sua própria percepção, se inscreva, porque a sensação de que você já fez isso antes talvez não seja apenas uma sensação. E esse foi só o começo.